Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a live vai ser sobre como interagir com as pessoas de acordo com seu perfil comportamental. Aí, de repente, vocês vão dizer assim, perfil comportamental, o que que é isso? Agora a gente vai descobrir, minha amiga Eliane entrou aí e agora a gente já vai começar. Eli, vou te chamar. Oi, Mari, como é que tu tá? Tudo bem? A Eli tá conectando, o Olá, Instagram tá desconectando. tudo bem? Oi! E aí, menina? Como é que tu tá? Tô ótima. Tudo! E Eu vou você? com tudo jóia. Tô aqui me olhando no espelho. No espelho não, né? No- Aqui na câmera e achando meu cabelo horroroso, mas tá uma chuva aqui, um Menina, nem frio. fala. E vocês, você não tem. Eu já coloco filtro, eu já taco o filtro mais poderoso que tem aí pra deixar a pele linda. Aí às vezes eu falo pro pessoal, taca filtro, esqueci de falar pra você. Taca filtro aí. Ah, me ensina, eu não sei, eu não Você tenho esse não sabe, negócio. mulher? Ah, a Val ensinou a Não! gente. Quando você começa, deixa eu ver se aqui dá. Ah, aqui dá, ó. Ah, não. Peraí, aqui que eu coloquei aqui. Tá vendo esse rostinho? Mas acho que é você que tem que Sei! colocar. Tá Ah, vendo então esse deixa que eu rostinho que coloco tá aqui. aí embaixo? Você clica e eu coloco nesse rostinho. Aí você escolhe um filtro Ah, bacana. mas eu não Ah, tenho. Eu acho que eu tenho que instalar eles no meu Instagram. Compensar. ah, então pode ser que seja. Pode ser que É. seja. E aí, como Coloquei aqui, estamos? então, como interagir com as pessoas de acordo com o seu perfil comportamental. Sim. Esperar o pessoal entrar. Vamos mandar um aviãozinho para algumas Ah, pessoas aí, deixa eu Eli. mandar. Deixa eu mandar aqui. Gente, bora mandar aviãozinho pro povo aí, porque o Instagram não anuncia, o Instagram só passa para pouquíssimas pessoas. Então, manda para pelo menos 10. Ó, eu tô mandando para um monte aqui já, para que as Eu pessoas também. possam, aqui, ó, possam vir. Até mandei para você, vou tirar. Para que as... Tô mandando até para você, para que as pessoas possam nos assistir, né? E Ficar sabendo. é um assunto muito poderoso. Deixa eu desclicar aqui agora. É um assunto muito poderoso, né, Cíntia? Só quem compreende mesmo o É perfil muito comportamento legal. muda a vida da pessoa. Então, vamos esperar eles comunicarem aí. Daqui a pouco já o pessoal vai chegando. Mandou? Tô enviando. Pronto, mandei. Então, ele vou me apresentar aí também, né? Meu nome é Cintia Sim. Rodrigues. O pessoal aí que tá ao vivo já me conhece, que eu vi que é o pessoal aqui da minha audiência. E agradecer a todos mais uma vez por estarem aqui conosco e vamos comunicar para as pessoas sobre essa live hoje, que ela vai estar muito legal. E aí vocês vão perceber que ela vai nos ajudar em todas as esferas da nossa vida. Agora eu vou deixar a Eliane se apresentar. A Eliane eu conheci Claro. no último final de semana, antes da Verdade. quarentena total. Nós Verdade. fomos loucas e fomos para Campinas participar de um treinamento. Foi muito show. Fazemos Foi. parte de um grupo de mentoria juntas, né? E é Isso. muito legal, uma pessoa maravilhosa que apareceu aí agora que eu conheço, super especializada em relacionamentos amorosos, Isso. né, Eliane? E aí hoje a gente vai conversar de um tema mais Conversar. geral, mas que pode ser aplicado tanto no seu relacionamento com Sim. marido, mulher, enfim, como nas relações de trabalho, nas relações de família e tudo mais. Então, minha amiga, Para a fica à vida. vontade. Gente, primeiro gratidão pelo convite, é uma honra, né, compartilhar essa live com você, com a sua audiência. É um assunto muito interessante. A gente se conheceu, como ela falou, no treinamento. Eu lembro da sua carinha assim, quando você olhou para mim do Paradise, da outra mentoria. Vamos, Eli. Lembra disso? Vamos, Sim, Eli. Falei, vamos vamos. embora? Vamos. Vamos embora. E, então, eu sou especialista em relacionamento amoroso, mas abordo também outros assuntos, como perfil comportamental, como cocriação da realidade, o poder da nossa mente, né? Então, eu sou psicanalista também, então eu gosto muito da parte das emoções, né? Do quanto a nossa mente é poderosa, e trabalho especificamente com mulheres. Decidi trabalhar com relacionamento amoroso depois de viver uma vida muito debilitada dentro do meu relacionamento amoroso, desde da minha juventude e até o meu último relacionamento, que é com meu maridão, que ele entrou aí agora há pouco, meu amor.
E aí eu fui em busca de autoconhecimento. Eu sempre digo, autoconhecimento é poder. E o que eu quero trazer para vocês aqui, junto com a minha amiga Cíntia, é um pouco de conhecimento. É claro que numa live de 1 hora não dá para a gente falar Abordar tudo, né? Mas o pouquinho que nós vamos entregar aqui já vai dar para vocês perceberem quais são os perfis comportamentais que nós temos, né? O porquê compreender, né? O que ele vai trazer de vantagem para a tua vida pessoal, dentro do seu relacionamento, no trabalho, porque o perfil comportamental é para tudo, para tudo. Foi o que mudou a minha vida no relacionamento e também no contato com as outras pessoas. Faz total diferença. Então, posso começar a falar? Pode, deixa eu só fazer um comentário. Esses dias, fala. eu participei de uma reunião e aí foi interessante porque eu me senti um peixe fora d'água na reunião. E aí eu me dei conta que a reunião ela foi direcionada para pessoas que têm um perfil emocional, que agora a Eli vai começar a falar. Exatamente. Eli, eu vou te chamar de Eli a live toda, tá? Pode chamar do que você quiser, meu amor. Aí, o que acontece? Eu percebi, eu saí da reunião assim, estressada, desgostosa, e digo, gente, que horror. Aí depois a minha ficha caiu, eu digo, caraca, eu descobri. Sim. A reunião foi feita para pessoas emocionais. Eu sou uma pessoa racional e lógica. O meu perfil é assim, porque eu sou executora, né? Você deve ser dominante conforme, não é não? Exato. Eu sou dominante e influencer. Você tem influente? Olha que você está flexibilizando então, hein? Você parece tão quietinha, tão na mas sua. 30 e poucos % executor, 20 e poucos comunicativo, né? Influencer. E os outros dois, 17 e 17 dos outros dois. É bem equilibrado até, assim, mas o executor é mais forte. Então, aí eu chegava e dizia assim, pessoal, tá, e aí, objetivamente, o que vai acontecer que dia? As pessoas, nós estamos falando do sentimento. Que sentimento? Já entendi de sentimento? Eu não quero saber de sentimento. E aí eu passei por insensível, por maluca, por essa pessoa só pensa em trabalhar, só não sei o quê, né? Então, aí foi muito legal, porque foi justamente no final de semana que eu estava fazendo a formação em analista comportamental. E aí, é um curso assim, aí ele falou, pessoal, a gente vai falar aqui por 1 hora, é um curso, esse que eu fiz foram 30 horas, mais a prática, ontem a gente teve 2 horas de prática, hoje de noite eu vou ter de novo, provavelmente a gente vai ter mais umas 4 horas, tem bastante conteúdo, né? Mas eu acho que assim, a gente já consegue falar das características em geral, para as pessoas, para elas saberem como a coisa funciona, né? Funciona. Então, você vê a importância de conhecimento, né? Porque se você está falando com uma plateia no qual você não conhece, você tem que passear pelos 4 perfis. Mas antes disso, deixa eu falar, gente, o que é perfil comportamental? Então, eu sou analista de perfil comportamental, passei por um treinamento de 3 dias aí, também para poder estar aqui falando, né? Assim como a Cíntia. Existe um doutor em psicologia chamado William Master. Ele criou o DISC, é um método de compreensão dos nossos comportamentos, das nossas características, e aí saiu o DISC, que são a junção de 4 perfis comportamentais. Todos nós temos um pouquinho de cada perfil comportamental, que eu vou explicar agora em seguida, tá bom? Todos nós temos. Sempre um predomina e depois vem outros em escalas menores. Então, sempre tem um que é o dominante. O perfil dominante, assim, o carro-chefe, exatamente. Que é aquilo que vai... esse é aquilo, né? Esse é aquilo, porque é uma característica muito peculiar. Todos têm as características de comportamento que eu irei dizer aqui? Não, nem sempre tudo é para todos, porque é uma média, né? Então é uma média estatística que foi feita, então é uma tendência de que a pessoa desse perfil tenha essas características, tá? E aí depois entra valores, que pode modificar um pouco aí o que eu vou falar. Então, eu sou assim, mas eu não tenho essa característica, tudo bem. Tá bom? Eliane, mas por que eu tenho que saber sobre perfil comportamental? O que isso vai agregar na minha vida? Como eu disse, conhecimento é poder, gente. E quando bem utilizado, você consegue se desenvolver com mais rapidez, com mais eficiência. Você consegue crescer no teu trabalho, porque você vai se adequar ali aos seus... Você é um gestor
for um líder, um empresário, você consegue alocar os funcionários de uma maneira que cada um esteja dentro do seu perfil comportamental, onde ele vai estar feliz e vai estar dando o melhor que ele pode. Melhora muito o relacionamento amoroso. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ela consegue captar ali, esse cara que está me entrevistando é assim. E aí tu consegue lidar melhor com essa pessoa. Durante a formação aí eu disse para minha professora, né? Eu disse, olha, eu fiquei tão triste em saber que eu contratei pessoas erradas a vida toda. Porque eu não tinha essa percepção, esse feeling. Não, mas a pessoa diz que ela aceita essa vaga. Não, não é assim, não é ela aceita. Ela não tem o perfil para isso, né? E tudo você bem. Sabe, sim. Existe lugar para todo mundo no mundo, né? Claro. Não tem problema. Claro. Mas veja assim, acho que, eu não sei se são 75% ou 79% das demissões são por comportamento. Claro. É um índice muito alto. Então, se a pessoa não tiver essa percepção de que eu tenho que colocar a pessoa de acordo com a função, né, de acordo com aquilo que ela gosta de fazer, com que ela tenha aquela habilidade, a pessoa vai sair, ela vai entrar em conflito, ela vai começar a arrumar dor de cabeça e você tem que demiti-la por causa disso. Então, é importante. As empresas mais antenadas, hoje elas têm análise de perfil comportamental ali dentro. Elas fazem no processo seletivo um teste para ver se a pessoa adequa aquela vaga, né? Não faz sentido. Você não vai continuar, aí você tem que ir pela... eu acho que... E numa entrevista, é claro que não dá para você... quem tem habilidade, que nem eu, quando converso com uma pessoa, hoje eu já consigo identificar as características e os perfis. Mas quem não tem essa habilidade, então você tendo esse conhecimento, você melhora seu relacionamento dentro do seu casamento, nas relações interpessoais, educação dos filhos, né? Você pode melhorar os seus pontos fortes, você pode aprimorar os seus pontos fracos. Então, é maravilhoso, vai tudo melhorar na sua vida. E aí, nós partimos de 4 perfis comportamentais. Vou começar pelo dominante. O que eu quero dizer para vocês? Primeiro, chama o pessoal aí. Segundo, fica comigo até o final, junto com a Cintia, que eu tenho um presentinho para vocês. Mas é só para quem ficar até o final. Tô dando presente. Mas fica, tá bom? Porque vai ser muito legal e você vai já, nessa conversa, você vai falar, poxa, eu sou dominante. Poxa, o meu marido é influente. Gente, outra coisa que foi ouro para mim de aprendizado. Nós temos o hábito de querer que o outro seja uma extensão nossa, né? Então, o outro tem que agir, pensar, ter o mesmo time, né? A mesma percepção, e nós somos seres totalmente diferentes. Então, quando você entende o perfil comportamental do seu parceiro, do seu chefe, da sua amiga, do seu filho, tudo muda. Porque você passa a olhar com mais empatia, com mais compaixão. Você para de olhar aquilo como um defeito. É claro que nós temos hábitos, comportamentos e vícios que são pro negativo. Mas nem tudo que eu olhava como defeito era um defeito. Entende? É a característica, às vezes, da pessoa. Era a característica. Interessante, Eli, que eu acho que é legal a gente falar pro pessoal que está assistindo, que assim, pessoal, isso aqui não é uma coisa linear e que vai ficar assim pro resto da vida. Eu vou falar por mim, eu já fiz os 4 testes, mais ou menos. O primeiro, quando eu fiz lá em 2011, deu um resultado. 2016 deu muito parecido. Outro. Não, mas deu parecido até com 2011. Sim. O ano passado eu fiz, tinha um lado perfeccionista mais alto, assim, do que agora. Sim. Agora ele reduziu e a comunicação aflorou. Daí eu ainda brinquei, isso é por conta das lives que eu tô fazendo. Sim, sim. Né? Porque você tá tendo que se adaptar, né? Ao meio. Claro, tendo que me comunicar mais e tudo, e tudo que envolve a questão da comunicação. Então, assim, se vocês começarem a estudar, começar às vezes se adaptar a alguma situação, alguma coisa, se vocês fizerem o teste hoje, fizerem o mês que vem, o resultado pode ser diferente? Pode porque ele tem a ver com o comportamento que a gente está tendo naquele momento. De repente, tu fez numa semana que tu tá super estressado. Vai dar um resultado, na outra pode ser que dê diferente. E tá tudo bem, não é que ele tá mentindo. É o teu comportamento naquele momento, né, Eli? Você se adapta ao meio, né? Que a gente chama de flexibilização. Então, eu tenho um perfil que eu vou passar para vocês. Eu tô falando oi para quem tá entrando aí. Eu vi. Influente, né? Ai, sim!
Então você se flexibiliza. O que significa flexibilização? Você vai, de repente, ou puxar para cima uma característica do comportamento, ou, né, diminuir aquilo para poder se adequar, para manter a harmonia no ambiente, para poder atingir uma meta, um objetivo. Mas como eu disse ontem na live, uma coisa que é muito interessante, eu sempre gosto de chamar a atenção, o perfil comportamental ele é né? Nós nascemos com ele e nós vamos nos adequando ao ambiente, às pessoas, ao relacionamento. Só que tem que tomar cuidado com isso. Se a Cíntia tem a característica de dominante, que eu vou explicar agora, e ela tem que se flexibilizar muito para o estável, que é uma pessoa mais calma, tal, durante o período é bacana. Mas você tem que tomar cuidado também de não querer se tornar uma pessoa na qual você não é. Então você fica violência. É uma violência contra o que você é de fato. Tá? Então, para vocês entenderem, o perfil dominante, lembrando que todos nós temos um pouquinho de cada comportamento, de cada perfil, mas sempre um vai dominar. Eu posso ter um perfil? Pode. Você pode ter 2? Pode. Você pode ter 3? É mais incomum, mas pode. Bem incomum. Bem incomum, mas você pode ser, a gente chama de, que nem eu sou influente alto, puro. Você pode ter só na linha dos 50% e depois os outros mais baixos. Então eu vou explicar primeiro para o dominante. O que é uma pessoa dominante? Eu vou sempre jogar para o alto, para a gente não entrar em questões também, baixo, dominante é isso, senão fica muito leite, muito assunto. Vamos falar a característica do puro sangue, dominante. Assim, né? Isso, do autodominante. A primeira formação que eu fiz, o professor dizia assim, vê se a pessoa é puro sangue, A, B ou C. Né? Isso, então, porque tem o autodominante, o que é? É uma pessoa determinada, é uma pessoa focada em resultados, é uma pessoa que vai fazer de tudo quando você dá uma meta e um objetivo, né? É uma pessoa muito lógica, muito objetiva. Quem for se identificando, vai colocando eu e vai tacando o coraçãozinho para nós aí, viu, gente? Porque o coraçãozinho, o Instagram entende que está sendo relevante e entrega mais. Então, é ousado, é muitas vezes agressivo, né? É objetivo. Qual é a comunicação? Passa, às vezes, por grosseiro em algumas situações. Porque ele... mas essa pessoa só quer falar daquele assunto. Ele vai direto ao ponto. Coisa parecida, né? Gente, não tem mimimi com dominante. Então, quando você quiser se comunicar com uma pessoa dominante, você não vai ficar contando a sua vida. Você não vai ficar, mimimi. Ele não quer saber, ele quer saber os fatos, né? Com muita objetividade. Então, se você tem um chefe, se você tem um parceiro, se você tem um amigo, seja direto e objetivo. Você vai ver que a tua comunicação vai enriquecer demais. Então, às vezes a pessoa pensa que o dominante, porque ele tem, às vezes, a tendência de ser um pouco grosseiro, e às vezes não é sem perceber, né, Cíntia? Eu falo pela minha irmã, é natural. Viu? Faça isso, faça aquilo, e deixa isso aqui em cima da minha mesa, e pronto, e fala de uma maneira que você fica assim, ai, que grosso, ai, que cavalo. Ele, sabe qual foi pra mim, assim, a virada de chave? Esses dias, o pai da minha filha disse assim, esses dias ela tava sendo assim, faz isso, faz aquilo. E eu olhei pra ela, Mari, quem é que faz assim? A minha mãe. Nossa! E aí, ontem ela tava imitando o meu jeito. E a mamãe diz assim, vai lá e faz isso. Come isso, tá vendo? Bebe água agora. E você faz consciente? Não, é uma característica. É o meu jeito, é assim. Isso. Daí eu fiquei, meu Deus, eu tenho que dar uma polida pra falar com ela. Aí é a flexibilização, né? Então, quais são os pontos? Lembra que a gente falou dos pontos fortes? Poxa, um dominante, ele é focado em resultado. Então, se você quer ter um resultado, atingir uma meta, entrega para o dominante. Ele vai fazer o que tem que ser feito para poder entregar aquele resultado. Dentro de uma equipe, por exemplo, na empresa, entrega para ele resolver Entrega para ele. Geralmente, os dominantes, eles são líderes, né? São empresários, são líderes. Então, ele vai buscar o resultado, vai querer entregar no prazo, vai fazer de tudo, porém, tem um lado negativo. Né? Que é aí que você, tendo conhecimento, você pode trabalhar. Né? Então, tipo assim, ouvir mais a opinião dos outros, porque o dominante não gosta de escutar muito, né? Então, você de repente flexibiliza, fala, não, deixa eu escutar um pouquinho o que minha equipe tem para falar, deixa eu escutar um pouquinho o que meu marido tem para falar, minha filha, enfim.
Então, a comunicação tem que ser mais objetiva. E aí você pode melhorar, buscando cuidado com o tom da voz, né? Porque às vezes você acha, como a Cíntia falou, ela acha que ela está falando normal, mas ela, para mim, ela está sendo grosseira. E ela não percebe que ela está sendo grosseira. Então aí você tem cuidado com o gestual, né? Com a maneira como você quer passar aquela informação. Coisa com o dedo, então, assim. por favor, né? Faça isso para mim. Né? E olha que interessante, gente. A minha irmã era assim. A minha irmã, ela é dominante conforme. Vou explicar já o conforme depois. E ela não percebia também. E eu falei um dia para ela, Edilene, você fala de uma maneira que é muito ofensiva, você fala de uma maneira que você passa por grossa. Ah, mas eu não percebo. Por quê? É uma característica do dominante. Hoje ela, às vezes eu falo para ela menos, né? Para ela poder se adequar, porque senão fica por chata, passa por grosseira, por estúpida, por só pensar em trabalho, por não ter sentimento. Né? Nossa, essa pessoa não tem sentimento, né? Só pensa nisso, só pensa naquilo, precisa falar desse jeito. Então tem que tomar muito cuidado. E aí você tendo essa consciência, você consegue flexibilizar. Quem aí se identificou com o perfil dominante? A Mariana disse que ela é dominante e influente, mas o dominante dá bastante trabalho para comunicar. Isso. E aí que nós falamos, porque imperceptivelmente você vai falar o que está na sua cabeça, então flexibiliza, respira, ouve mais, né? Peça opinião, fale com um pouco mais de carinho. Se você está falando com uma pessoa estável, por exemplo, que eu vou chegar nele também, tem que ter o jeitinho de falar, né? Porque senão outra pessoa não vai comprar, não vai se envolver se for uma empresa, uma equipe, ou vai ficar sempre chateado, sempre se sentindo ali, né? Como se fosse pessoal. Então tem que tomar cuidado. Quais são os medos do dominante, Cíntia? Você sabe? Você Os como medos? dominante, os medos. Porque tem os medos também, que eu quero passar aqui os medos, vocês vão ficar assim. Essa eu não tô sabendo. Conta aí que agora fiquei Temos, curiosa. ó, o dominante, ele tem medo de fracassar, ele tem sim. medo de crítica, ele tem medo de perder o poder, ele tem medo de perder o lugar porque ele é muito competitivo. Ele tem medo de não conseguir ser bom o suficiente ou ser criticado. Ele então, se cobra muito, né? Se cobra muito, né? Muito alta. Autocrítica. Então, medo muito grande. E se você sabe disso, você vai ter um pouquinho mais de cuidado em tratar com o dominante, porque você sabe quais são os pontos fracos dele. E o dominante também sabendo... Criticar ele é um horror. Gente, o cocô do bandido. Criticar... Gente, se você é casado ou casada com dominante, cuidado com o que você fala. Vou trazer um pouquinho para o relacionamento amoroso. O dominante, ele tem necessidade de estar no controle. Ele tem necessidade de dar a última palavra. Então, deixa. Qual que é o problema? Se você não é o outro dominante alto, aí vocês vão ter que negociar. Deixa. Qual que é o problema? Então, olha, eu quando falo com o dominante, eu pergunto assim, o que você acha? Você que é tão bom nisso, poxa, você já mudou a sua comunicação, você já desarmou. Poxa, você que é tão bom nisso, Cíntia, você é tão boa nessa parte, o que você acha? Me dá a sua opinião. Eu posso até conduzir de uma maneira ali que eu saia ganhando e você saia ganhando, mas você vai se sentir no controle. Você vai se sentir ali no poder. Então, é uma maneira de você se comunicar. Numa reunião, como você falou, gente, dominante é pau, pau, pedra, pedra. Você já joga o que você tem que jogar ali de informação, o mais reduzido possível. É isso, aquilo, tal dia, tal hora, tchau, beijo, abraço. Não tem aquele... E acaba a reunião. Se durar 15 minutos, melhor. Tá ótimo, né? Porque tem coisa mais importante para fazer, tem outros resultados para buscar. Então, esse é o perfil dominante. Eu vou falar do influente. Se você se conecta com o que eu vou falar, coloca coraçãozinho aí. Eu sou influente, alto, né? Puro que a gente fala. O influente é o da comunicação, né? Dá pra ver. O influente é uma pessoa muito otimista, é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa que tem necessidade de se conectar com outras pessoas. É uma pessoa, que mais? De bem com a vida, fala muito,
né? Ouve pouco, vai colocando, vocês estão se identificando. Às vezes Fala interrompe, né? Eu tenho que cuidar muito que esse meu lado comunicador às vezes interrompe as pessoas quando influente. estão falando. Normalmente a gente chama o influente, tem o lado pejorativo. O dominante é grosso. O influente é sem noção. Porque o influente alto, geralmente ele é indiscreto. Ele tem necessidade de ser percebido. É aquele que chega chegando, sabe? Que se não for visto e notado, vai ficar muito chateado. Então tem todas essas características. O lado bom e o lado ruim. Então é uma pessoa que se conecta muito fácil, que entusiasma. Ah lá, bem isso. A Mariana falou. Bem isso. É isso daí. E a gente chama de sem noção às vezes, porque a pessoa às vezes faz pergunta que não tem que falar, quer falar demais, sabe aquele que levanta a mão toda hora? E às vezes eu fico imaginando a gente atender um coaching em grupo com uns 13 influentes. Não, se você não for um pouco dominante, você tem que tomar muito cuidado, porque nós temos necessidade de falar. Então, aonde você coloca numa empresa um bom influente? Nas vendas, no marketing, publicidade, relacionamento com o cliente, né? É aquele que precisa estar em conexão. Se você coloca uma pessoa dentro de uma salinha para fazer contabilidade. Emitir nota fiscal o dia todo. Morreu. Já era. Morreu. Você vai ter um funcionário infeliz. Entende isso? Assim como o dominante precisa estar sempre sendo desafiado. Desafiado, porque ele gosta de desafios, ele age sob pressão. O influente ele precisa de gente, ele precisa falar, e de preferência da vida dele. Porque o influente gosta de falar de si. Né? Então, é uma pessoa muito vaidosa, é uma pessoa muito otimista. Então, se você tem dentro de uma empresa um líder assim, ele vai liderar pelo entusiasmo. Né? Aquilo lá, vamos lá, galera, vamos lá que a gente consegue, vamos todos juntos, vem comigo, estamos juntos, né? Aquelas historinhas assim. Ele lidera realmente pelo entusiasmo. Ele acaba influenciando, né? Porque é um influenciador pela beleza que ele vê, né? Pela alegria, pelo otimismo. Então é muito bacana ter influentes aí na empresa ou na vida. É uma pessoa que muito criativa e é uma pessoa que não gosta de rotina. Pensa num ser que precisa estar sempre ali mudando. Eu mudei muito de emprego na minha vida porque eu sempre me senti muito... isso aqui não tá legal. Gente, saía. Mudei demais porque eu não me sentia desafiada, não me sentia... Então, toma cuidado. O influente, se você estiver numa empresa, ele precisa ser sempre ali, sempre com coisas novas, ele gosta de novidade. Agora, o lado ruim, né? Essa influência alta é ser, às vezes, inconveniente, é uma característica ser desorganizado, não significa que todos sejam, não é pontual. Essa questão da rotina, assim, do não gostar da rotina. Sim. E entender. É porque ele é uma pessoa mais inquieta por natureza. Ele não vai sentar na frente do computador para fazer uma planilha uma manhã toda. Ele vai enlouquecer. Outra coisa, o influente, ele tem dificuldade de lidar com prazos, ele tem dificuldade de lidar, às vezes, Rafa. Você também Rafa? Sou eu. Tem dificuldade de lidar com prazos, com planilhas, com processos de começo, meio e fim. Então ele começa fazendo uma coisa, daqui a pouco ele já se distrai, já não sabe nem o que está fazendo. Já começa a contar uma história para alguém, e já pega o telefone, não sei perdeu. Então, aonde que você pode, conhecendo os seus pontos fracos, se atentar mais aos prazos, ser mais organizado, né? Cuidado com a dispersão, internet, conversas paralelas, que tudo distrai o influente, né? Que mais? Falar menos e ouvir mais, aí você flexibiliza, se você principalmente tiver uma equipe, 1000 projetos, termino poucos. Eu também, é meu grande desafio. Lembra lá no Wilton? O meu lá foi muita coisa, né? Pouco acabativa, porque eu me empolgo muito, o influente ele é muito criativo. Então, a coisa vem, mas você não sabe, às vezes, como colocar em prática. Você não tem os processos, você não tem o planejamento. E aí é bom ter um conforme perto para te direcionar e também o dominante
O Felipe está que é muito bom. perguntando qual é esse perfil que se comunica muito, tal. São os influentes, Felipe. Isso, São Felipe, pessoas o influencer. influencers. Isso. O nome já diz, né? Então, quais são os medos de um influente? Porque nós temos os nossos medos. Medos de ser abandonados, porque são pessoas muito conectadas, Muito, é, né? Muito mais conectadas com carentes, pessoas assim, mais né? carentes. Às vezes você fala, puxa, a pessoa é carente, né? Então tem medo de ficar sozinho, tem medo de ser rejeitado. Você conhecendo isso, você já pode, com empatia e compaixão, também ajudar a pessoa. Então, se você é casada com um influente, meus amores, deixa a pessoa falar, pergunta como foi o dia, né? A pessoa se Ele vai sentir. assim, só faz a pergunta, ele vai sair falando. Tu fica quieto, não precisa Você não vai responder. ter, você não vai ter como responder. Mas ouve, né? Pergunta. Ontem eu dei um exemplo, que eu fiz uma live com uma nutricionista, para você ver o quanto o comportamento ele influencia. Se eu vou no médico dominante, né? E Uhum. eu pedi para Cíntia, me indica um médico aí, ele tem esse médico aqui, Dr. João, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele vai resolver todas as suas questões. E o Dr. João é dominante, focado em resultado, ele quer te atender, não quer saber da sua Vai vida, ele fazer tu quer ficar bem. resolver. Ele quer resolver o teu problema e quer te mandar embora porque ele tem outro paciente para atender. Eu, influente, preciso de conexão. Eu preciso compreender que eu estou sendo aceita, compreendida. Então eu vou no Dr. João e quero falar, então, Dr. João, ele vai falar, não, tá bom, já sei, tchau. E eu não tive nem tempo É, de contar um pouco da minha vida, porque eu tenho que ser, né? tem que Tem que me interagir, senão não conectar. rola. Tem que me conectar. O que eu vou falar do Dr. João? Que ele é bom? É um grosso. Ai, que horror, aquele cara é um grosso. Que médico, hein, Cíntia, que você me indicou, grosso. Nem deixou eu falar nada da minha vida, mas é o doutor João. O doutor João é super. Entende como às vezes você pode ser o melhor profissional do mundo, você pode ser o melhor marido do mundo, você pode ser o melhor do mundo. Mas se você não tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, você vai morrer Não na vai dar. praia. Entendeu? E É. nós vivemos de conexão, não é, Cíntia? Não tem como. É conexão o tempo todo. Nós somos seres sociáveis. Então, quando você Ontem eu fui fazer compreende uma isso. devolutiva para uma pessoa que tinha os perfis que tu vai falar agora, né? Ele era uma pessoa super calma, super tranquila. E aí, quando eu fui começar, eu pensei assim, nossa, eu preciso nivelar minha comunicação, senão essa pessoa vai me Total, odiar. Aí eu tive total. que regular a velocidade do que eu tava falando, porque eu engato uma quinta e saio, metralhando. Que nem eu. Daí eu tive que andar em terceira o tempo todo, Sim, senão, sim. né? E aí eu fazia mais perguntas, falava, parava, ouvia. Daí é interessante que a pessoa tem um processo auditivo alto, assim, se a gente analisar do ponto de vista da programação neurolinguística. Ele Sim, para, ele fala para ele mesmo tudo e depois ele tudo. E depois verbaliza. ele verbaliza. E É muito aí interessante, né? e daí eu fiquei assim, meu Deus. Mas, é interessante nós sabermos, porque daí tu regula a comunicação de acordo com a Sim. pessoa. Aí você se conecta com a pessoa. Né? Qual é o grande lance? É você se conectar com a pessoa. Né? A pessoa olhar à primeira vista, porque são 3 segundos para a pessoa, né, fazer já uma autoanálise sua, gostei, não gostei. E se ainda a sua comunicação não for assertiva, como fica? Você não se conecta. E nós trabalhamos com isso, né? Então, se você vai fazer uma palestra, por exemplo, você tem que passear por todos. Todos. Né? Pelo dominante, pelo influente, pelo estável, que eu vou falar agora, e pelo conforme. Porque daí você fala na língua um pouquinho de cada um. Porque senão a pessoa vai ser frustrada como você saiu frustrada da reunião. Né? Exatamente. Você fala, poxa, não, a pessoa não entendi, não, você fica por fora, porque não é a tua comunicação. Aí nós temos o perfil. Vocês estão com a gente até agora, gente? Dá um coraçãozinho aí, se vocês estão compreendendo. Os dominantes colocam um D e os influentes colocam um I aí, pra gente saber quem que é dominante. Quem é o quê? Quem é o quê? E no final tem presente, tá bom? Fica com a gente até o final, não sai daí. No final eu vou dar um presentinho para vocês. Aí nós temos o estável. Então falamos do dominante, que é pejorativo, grosso, mas não que seja, tá, gente? Não, o influente é o sem noção. E agora nós vamos falar do estável, que é o paradão, que é o... Como que a gente fala? Devagar.
É aquela pessoa tranquila. O estável é meu marido. É paciente, é Calmo calmo, que só ele. é constante, é compreensivo, é um bom ouvinte, É isso que eu ia falar. Mas olha só que ouve. interessante. Tu fala bastante e ele ouve bastante. Tá tudo certo, amiga. Casamento perfeito. Só que antes de eu conhecer tudo, né, saber sobre o perfil, eu judiei muito dele. Por quê? Porque eu queria que ele fosse igual a mim. Lembra que eu falei que conhecimento é poder e quando a gente não Claro. tem conhecimento, eu queria que o Henrique fosse uma extensão da Eliane, mais ousado, mais criativo, mais rápido nas decisões, mais vamos sair aí pela vida, menos porque o estável ele é planejador, ele gosta de planejar, né? Porque ele precisa de segurança para tomar uma decisão, né? Analisar tudo direitinho. Então é uma pessoa muito calma, é uma pessoa avessa a conflitos. Então você imagina No primeiro curso que eu fiz, a gente chamava ele de serenos. Sabe aquela serenos, pessoa que tá sempre isso. serena, assim? Tá tudo tranquila, para, analisa. Vamos fazer tua coisa agora. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. O Henrique é Né? assim, o Henrique não toma decisão se ele não pensar muito, se ele não analisar, se ele não fizer a planilha, porque tem que ter um processo. Indo para as empresas, eles não gostam de mudar, né? Eles não Não gostam gosto. de Sair da ousar da rotina. rotina, exatamente isso, a palavra é essa. O estável, ele tem necessidade de saber como vai ser o dia dele de amanhã. Então, ele tem necessidade de rotina, ele se sente seguro com isso. Então, se você coloca uma pessoa dessa numa empresa bagunçada, vai ficar doente. Entendeu? Porque ele precisa dessa segurança e desse processo. Para você convencer alguém, um estável, a mudar de opinião ou a comprar, vamos supor, um projeto novo numa empresa, você tem que mostrar o propósito. Ora, nós vamos fazer isso porque lá na frente vai ter isso, e você tem que mostrar o passo a Vai passo. acontecer isso, o cenário A é esse aqui, Isso, o B é esse, o C é esse. Se nada der certo, a gente vai para esse outro caminho. Tem que isso. explicar tudo nos mínimos detalhes, assim. Eles são detalhistas Exatamente, também. detalhista. São pessoas muito leais e são ótimos amigos, né, gente? Porque é aquela pessoa que realmente ouve bastante. Agora tem o lado negativo também, né? Não sabe às vezes dizer não, não consegue demonstrar as emoções. Então, flexibilizando, pode ser um pouquinho mais ousado, né? Se desafiar a seguir um novo caminho no trabalho, de carro, a sair um pouco da rotina, né, a tomar decisões mais rápidas, mesmo que erre. Poxa, eu vou tomar essa decisão, mesmo que dê ruim, eu vou me ousar, vou me arriscar, né? Então, uma pessoa que não se arrisca muito. Então, você olhando para os pontos fracos, você pode aprimorar. Então, dentro de uma empresa, é uma excelente pessoa para planejar, né, para ter ali a estrutura do passo a passo, atendimento ao cliente, né, porque eles são muito pacienciosos, evitam conflitos, é aquele amigo que fala, deixa disso, não fala nada não, mas fulana falou, não, não falou nada não, tá tudo Na certo. empresa, ele vai dizer assim, para com isso, deixa quieto, vamos fazer nosso trabalho aqui, tá tudo bem. Né? Vai Besteira, evitar né? fofoca, essa coisa. Porque Isso. o influente vai chegar, pessoal, vocês nem sabem o que aconteceu, né? E eles vão, deixa isso de lado, vamos voltar para cá. Com toda a Sim, calma que eles com possuem, toda né? calma, exatamente. Mas aí também tem um lado, né? São pessoas que seguram muito, né, a emoção, até Sim. para deixar todo mundo em harmonia. Talvez a pessoa estável que esteja aí nos ouvindo possa se sentir às vezes sozinho, se sentir machucado, se sentir. Então tem que trabalhar esse lado de conseguir dizer não quando for necessário, para que você também não fique só dizendo sim, sim e se machucando aí, porque ele demonstra muito pouco a emoção. Então, se você é casado com estável, tenha paciência. Se você trabalha com estável, se você tenha paciência, é no tempo dele, né, Cíntia? É no limite dele, sem pressão. Tem que ter Tudo. tudo certinho para que você. Eu só vou fechar um processo, por exemplo.
com uma pessoa estável, eu jamais vou pressionar. Então, Não, quando eu você sei, não vai fugir. Não não esquece. não pressione o estável nunca, porque ele vai espanar. Na dúvida, ele vai te dizer não. Então, É. dentro do trabalho, é muito importante você, quando você percebe isso, você não pressionar. Então, quando eu atendo uma mulher que é estável, é isso aqui, ó, vai para sua casa, conversa com seu Pensa, marido, conversa. pensa, e depois amanhã você me liga. 90% das pessoas dizem, puxa, eu sempre sou pressionada e você foi uma das únicas pessoas que não... Porque eu sei que se eu pressionar, ela espana. Então, isso é muito importante vocês terem aí dentro da família, do trabalho, enfim. E por último, nós temos o conforme. Você é conforme, Cíntia? Eu Você tenho tem um 17, pouco? eu tinha bem mais alto, ano passado era o Mas dobro, é agora eu tenho pouco. 18%. Pouco. Dezoito. Acho que eu tenho até mais que você. Acho que uns É. 22. Gente, Mas que... o meu lado, assim, ele não deixa eu fazer uma planilha que não seja bem perfeitinha, bem formatada, não deixa eu fazer um Não. texto que eu não revise, sabe? E eu acho isso É o lado legal mais porque perfeccionista, né? e até nessa formação que eu fiz, a gente chamava lá o estável de sereno e o conforme de perfeccionista. Porque é aquele lado assim, não, tem que estar tudo bem direitinho, senão eu não Sim, entrego, né? sim, Só que, claro, sim. quando ele é muito alto, ele tende a deixar a pessoa... Não, se não tiver tudo 100% perfeitíssimo, eu não E vou não andar. entrega, né? E não Daí não entrega, acaba entrega. não entregando, Exatamente. com medo. Então, o conforme, ele, como ela disse, é um perfeccionista, é uma pessoa muito analítica, né? Muito lógica, muito Uhum. centrada, que tem é muito crítico, né? Então, aquela pessoa que muito estrategista, né? Então, conforme a gente chama, assim, às vezes, quando eu não tinha esse conhecimento de chato, que é aquela pessoa que tem a resposta para tudo, que sabe tudo, né, Cíntia, que esse é o perfil conforme, Felipe. Então, nós falamos do dominante, do influente, do estável, agora nós estamos no conforme. Conforme. É uma pessoa muito precisa, muito formal, né? É uma pessoa que não fala da sua vida. Ah, tá bom, voltou então. É uma pessoa muito reservada. Quem conhece Uhum. alguém assim ou é dessa maneira, compartilha com a gente aí. Coloca, ó, eu sou. Então, é aquela pessoa que não te dá abertura, é a pessoa que tem tudo na cabeça, é uma pessoa que olha muito custo-benefício, é uma pessoa que quando você for comunicar-se com uma pessoa dessa, você tem que ser precisa. Você tem que ter dados, Tem que você trazer tem que todos ter os dados. todos os dados. Então, é uma pessoa que gosta de estatística, conforme isso, que gosta de número, né? Eu falei ontem na live que eu tinha um gestor conforme no último. E ele, quando vinha fazer reunião comigo, eu tremia, eu ficava 2 dias sem dormir. Porque era assim, olha, Era muito o teu oposto, né? Tu tinha que levar todas as eu informações que tinha... queria chegar lá toda. E o Mais assim. influente, ele quer atingir lá a meta, mas não quer saber como que vai ter que fazer isso. Ele vai empurrando, né? Ele vai que vai e vai dando tudo certo. E eu com números, eu sou péssima. Gente, quem é péssimo com número, fala pra mim, porque eu sou péssima. Eu sou assim, se você coloca muitos números assim, eu já fico até, dá até tontura. Não consigo lidar com... Eu Imagina trabalho... falar com o Não, se você gestor fala... assim. O Então, gestor. porcentagem, e eu trabalhava numa financeira, então eu tinha que ter números, né, de conversão. Imagina, eu trabalhei 6 anos numa financeira. Eu tinha que ter números de cobranças. E ele era uma calculadora ambulante. Ele tinha tudo na mente. Ele cuidava do Brasil todo ali de filial, não era só a Eliane. Eu falava, gente, como que ele sabe tudo isso? Então eu tinha que me preparar muito bem. Então lembra que o influente não gosta de processos, não gosta muito de regras, não Tendo gosta. regras, números. É. Ele quer abraçar e beijar, quer ficar juntinho, quer liderar pro vamos lá que vai dar tudo certo, né? Estamos juntos. E quando eu ia conversar com ele, eu sofria muito, porque eu tinha que flexibilizar e trazer números. Outra coisa, o conforme ele tem um senso crítico muito alto, um padrão muito elevado. É porque Né? ele tende a pensar que assim, poxa vida, se eu vou fazer um relatório, o relatório vai sair perfeito.
Sim. Se ele delega esse relatório para alguém, se esse alguém traz isso para ele, que não está no nível de perfeição que ele aceita, ele vai dizer, não, não tá bom, não tá legal. Tem um padrão ele devolve. muito alto. E aí, Sim. se é uma pessoa com um influencer muito alto, vai dar um choque de realidade ali. Porque pra ti, por exemplo, assim, não, cara, eu já fiz, tá tudo aqui, ó. Funciona Tá tudo aí. assim. Aí ele vai olhar pra ti, tá, e onde é que tá escrito? Tu fez um gráfico? Que gráfico? Tem um gráfico de pizza? Daí tu, pra quê? Tu tá louco? Não, eu já falei tudo pra ti. Não, não, não. Vai lá e coloca tudo no papel, me manda por e-mail, registra. Então é aquela pessoa, aquele profissional mais sério, assim, sabe o chato das empresas? É ele. A gente chama de chato, exatamente. Puta, que cara chato. Mas é o cara que é o cara que sabe tudo, é o cara que tem todos os dados, né? Geralmente cuida muito bem da parte técnica dentro de uma empresa, né? Ou da parte. Eles são ótimos para financeiro, né? Porque financeiro, eles são muito cuidadosos. O oposto, né? O oposto do influente. Então, mas são pessoas que têm um padrão muito elevado. Então, para eu conversar com ele, eu tinha que me preparar. E muitas vezes dava ruim. Porque ele não tinha essa percepção. Aliás, nem eu, né? Porque naquela época eu não sabia nem que existia perfil comportamental. Mas olha, se eu soubesse, eu poderia falar para ele, olha, o meu perfil não é esse, né? Vamos pegar leve. Mas, por isso que eu falo, conhecimento é poder. Você tratar a comunicação com o conforme, gente, também é parecido com o dominante. Leva dados. Quer vender para um conforme, você tem que ter estatística. Quantas vendas, qual a conversão. Se você for vender um equipamento eletrônico, qual é o ele nível sabe da mais satisfação dos outros clientes que compraram esse produto. Ele sabe mais do que o vendedor. Ele provavelmente não vai comprar pela emoção. Ele vai comprar analisando os prós, os contras, a relação, custo-benefício, a forma de pagamento e o raio que o cara. Tudo. Ela falou uma coisa interessante, é tudo custo-benefício. O conforme ele não vai comprando, ele não vai fazendo, ele tem que compreender, ele tem que saber por que aquilo deve ser feito e o que ele vai ganhar com isso, né? Compro a geladeira ou compro isso? Ah, então, nesse momento, aí você tem um marido conforme, você quer fazer alguma coisa, ele fala, não, mas espera aí, primeiro nós vamos comprar isso daqui, porque isso daqui é mais importante, porque tem isso daqui, ele vai te dar todos os dados, todas as estatísticas. Então, com o conforme, também tem que tomar um pouco de cuidado na comunicação, né? Deixar com que ele traga esses dados, ou se você for conversar com ele, se eu for fechar um processo com uma pessoa conforme, eu tenho que trazer estatística, eu tenho que trazer o porquê, né? Eu tenho que ganhar a confiança, porque é uma pessoa muito bem preparada, né, Cíntia? Se ele perceber que você não sabe do que você está falando, amiga, você perdeu o cliente. Perdeu o cliente. Tchau. Não, e aí assim, é um processo de mentoria, de coaching, que olha, vai funcionar assim, são tantas sessões de tanto tempo de duração, que a gente pode marcar todo dia da semana, no mesmo horário, como ficar mais confortável. E aí tu vai explicando para a pessoa. Né? Tem que ser muito bem. Eles tendem a falar um pouco mais devagar, né? Eles ouvem, registram a informação, vão fazendo suas conexões internas aqui para depois verbalizar. Eles são muito parecidos com estável nesse sentido, né? Os dois, assim, eles são, para mim, eles são muito entrelaçados, né? Eles são muito eles têm que pensar em todas as oportunidades, em todas as possibilidades. As alternativas, isso. Para tomar uma decisão, e o medo dele é de não ter pensado em tudo. Ele vai fazer tal coisa, mas e se der? E se acontecer isso? E se eu ainda não... Então ele tem que pensar em todas as possibilidades. Tem um medo de errar muito grande, né? Um medo de não dar certo, de não entregar, de não atingir as expectativas, né? De decepcionar as pessoas, né? Por causa desse padrão que nós dissemos aí. Então, eu gosto de levar para o relacionamento. Tenha paciência com a pessoa conforme, né? Traga números, traga dados. Ele deve ser, em casa, ele deve ser aquela pessoa que diz assim, arruma a mesa, que a gente vai comer. Ele deve ajustar tudo, né? O talher é alinhado com o guardanapo, o prato, tudo bonitinho, né? Tudo conforme. E aí, tudo conforme. Aí você fala, poxa, é um cara que tem planilha para tudo. O último teste que fiz em 2017 deu influente.
Então você é comunicativa, bem-humorada, criativa, ousada, né? Precisa se conectar com pessoas, como a gente estava falando aqui. Geralmente são bons comunicadores, palestrantes, que mais? Atores, artistas, vendedores. O marido dela é uma mistura de dominante com conforme. E fale pra gente se não tem conflito. Se você não entende que aquilo não é um defeito e sim uma característica, grandes conflitos vão ter aí, porque eu olho como um defeito, eu não olho como uma característica. Gente, e dentro de um relacionamento, dentro de uma empresa, um completa o outro. Porque nós que somos influentes, eu tenho que ter a ajuda de uma assistente, que é minha irmã, que de vez em quando me ajuda, que é dominante conforme. Por quê? Ela me puxa para a realidade. Toda a tua bagunça. Toda a bagunça, porque eu sou criativa, eu fico assim, ó. Oi, Ná, que bom ter aqui você de novo. Tipo assim, Edilene, eu tô com uma ideia, eu fico assim, ó. Eu preciso falar, eu tô com uma ideia e eu vou fazer um projeto que vai ter esse nome e ela vai anotando. Vai ter esse nome, eu sou a criativa, eu sou artista. Eu falo, eu sou artista, eu não quero saber de números, eu não quero saber de como nós vamos fazer. E aí ela vem vai ela... te bombardear com as perguntas. Tá, então vamos organizar isso aqui. Vamos organizar isso aqui. Como é que tu pensou? Tu vai investir quanto? Vai começar que dia? Vai ser de que forma? E assim aí ela vai falar... indo. Não, e ela fala assim, isso aqui não tem nada a ver com o que você está falando. Como não tem nada a ver? É óbvio que tem, porque o influente, ele viaja um pouco na maionese. Porque ele vai muito pela emoção. Eu sei noção. Que acha que tudo vai dar certo, porque ele tem uma confiança muito alta, né? Ele é muito vaidoso. Então, gente, o influente, ele precisa ser validado. O influente, ele precisa... ter o seu reconhecimento. Então, se você tem alguém dentro da empresa ou até dentro do relacionamento, é muito bom você sempre reconhecer as qualidades, sempre elogiar. Olha que interessante. Né? E dentro do meu relacionamento é assim, o meu marido é estável, mas ele vive me elogiando, que você já sabe, né? Que já expliquei tudo certinho. Aí tu deu uma aula pra ele. Como é que ele sabe? Sim. Por quê? Cíntia, quando eu fiz a análise de perfil comportamental, eu vi o quanto eu fui egoísta dentro do meu relacionamento, querendo que o Henrique fosse igual a mim. Então, eu tenho certeza que muita gente aí, de repente, age dessa maneira, não só com o marido, com a esposa, mas com as pessoas de um modo geral. Quando sim, eu percebi... com irmã, pai, mãe, chefe, colega. Quem que sabe de perfil comportamental está mais voltado para empresas, né? Para o mundo corporativo, vamos dizer assim. Mas faz toda a diferença no relacionamento, no tete a tete. Mudou totalmente a minha vida. Então, eu tratava o Henrique como se ele fosse igual a mim. Querendo que ele decidisse rápido, querendo que ele comprasse as coisas, porque ele demora 15, porque ele tem que ver todos os preços de tudo, colocar numa planilha, e calma, depois a gente compra, aquilo me deixa louca, porque o influente não pensa muito, ele vai pela emoção. Quando a gente ia viajar, era sempre um tormento, porque eu queria sair aventura, quando marco hotel, é no último dia. Você faz assim para curso? Gente, não. Tem treinar. Não. Eu sou assim. Eu tenho um curso que eu vou em janeiro, eu já comprei a passagem e já reservei o hotel em janeiro. Imagina. O influente, ele vai deixar para o último momento, porque tudo vai dar certo. Gente, não tem como dar errado. Então eu tenho um curso, o mês que vem eu vou deixar para reservar um dia antes. E aí você vai lá ver, não tem mais. Não, nossa, meu marido fica louco. Aí o seu lado conforme já não deixa, né? Não deixa. E aí eu deixo para a última hora e meu marido fala, você reservou o hotel? Porque o estável, ele precisa de segurança. Então, quando você vai viajar com o estável, ele precisa saber quantos quilômetros são, se tem posto para parar para abastecer, qual hotel nós vamos ficar, por que nesse não naquele. Então, você tem que ter tudo muito estruturado, porque ele precisa de planejamento. E eu fazia tudo na minha loucura, né? Imagina, Henrique, vamos sair pro mundo. Pra quê? Planejar. Chega lá, a gente pega um hotelzinho. E se não tiver hotel? Como não vai ter hotel, gente? Eu penso, né? E não tem. Às vezes você vai estudar de turismo. Pode acontecer. Então, você imagina um influente louca que nem eu, com um estável que precisa de segurança.
Então, traz muito sofrimento para o relacionamento. Então, essa flexibilização, gente, é de uma inteligência tão grande que você aprimora o seu relacionamento. E digo, não só amoroso, mas filhos, né? Eu não tenho filhos, mas quando eu vejo desafio entre mãe e filha com o mesmo perfil, duas dominantes. A mãe quer impor a vontade dela e a filha quer impor a vontade dela. Né? Ou um pai muito conforme com um artista influente dentro de casa, que é tudo besteira, imagina, não vai fazer isso. Então, o quanto você, né, tira a essência da outra pessoa. Ou aproximação, né? E entender isso é fundamental. Para mim, quando eu entendi, eu disse assim, nossa. E aí eu levei para o lado profissional, assim, eu disse, gente, ao longo da minha vida profissional, eu fiz escolhas, eu cheguei a contratar profissionais equivocadamente, porque aquela coisa, a pessoa chega para entrevista, eu tenho essa vaga e essa, por exemplo, né? Qualquer uma serve que eu tô tão desesperada para trabalhar. E aí tu conecta com a pessoa. Mas eu vou com ela, porque qualquer vaga serve, eu vou botar lá para fazer aquilo, coitada da pessoa. Mas depois ela tava infeliz. Sim. Claro, e é contra a sua essência, né? Imagina, tu colocar uma pessoa bem comunicativa, bem sem noção, que nem tu está falando, para trabalhar num administrativo financeiro. Um mês depois a pessoa vai estar batendo pino, ela vai estar enlouquecida, ela não quer. Não. E sozinha numa sala é pior, né? Porque lembra que o influente precisa se conectar com pessoas. Falei isso na live ontem. Ele vai levantar de 1 em 1 hora para tomar café. Ele vai sair dali. Eu já fiquei numa sala uma vez numa empresa, eu era vendedora de informática. E a empresa tinha 2 andares e eu ficava sozinha numa sala. Gente, isso é tortura. Mas eu descia toda hora, ou ia na sala da frente, que era do financeiro. A Andréia disse que ela é enlouquecida, ó. Enlouqueceria. Eu enlouqueci. Então, não tem como, gente. Eu descia de 15 em 15 minutos, ou para ir ao banheiro, ou para falar, e aí, gente, tá tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Ou ia no financeiro. Eu precisava me conectar. Então, você colocar a pessoa com habilidade. Primeiro que você vai extrair dela o que ela tem de melhor para te dar. Não Exatamente. Claro que são as habilidades. Quando ela não vai contra a sua natureza, a coisa flui mais, né? Amiga, a gente vai ter que terminar a live, porque a gente tem 2 minutos. Ai, meu Deus. Então vai, amiga, termina aí. 2 influentes, gente. É isso imagina. Que dá. Tem que ter 3 lives. Eu quero agradecer o pessoal que nos assistiu. Comentar também que a live vai ficar gravada lá no meu IGTV, no meu perfil. Sim. Depois eu subo ela pro YouTube, mas vai ficar lá, de repente, assim, não consegui assistir tudo, achei o assunto bacana, achei interessante. Acho que tem o meu chefe precisa assistir, vai lá e compartilha e vamos dividir o conhecimento. Como já deixa eu falar rapidinho do presente. Conhecimento é poder, diga. É poder. Vai lá no meu Instagram, Eliane D'Ameto, no Linktree, você vai poder fazer uma degustação gratuita do seu perfil comportamental. Clica lá, você preenche seus dados e você vai receber uma degustação para você saber qual é o teu perfil, gratuitamente, tá bom? Era isso que eu tinha de presente e agradecer vocês que ficaram conosco aqui. Cíntia, obrigada pelo convite, viu, amor? Obrigada a todo mundo que esteve aí. A gente se fala lá no nosso grupo de mentoria, com certeza, com certeza. Pessoal, obrigada aí pela audiência. Um beijo, obrigada mesmo. Beijo, gratidão, amei. Falando. Tá, eu também. Obrigada, Felipe, todo mundo aí. Obrigada mesmo. Beijo. Até mais, tchau. Até mais, tchau.